E aí, tudo bem? Só hoje eu pude parar uns minutos para poder comentar sobre aquela frase que você disse uns dias atrás. Hoje já são 27 de março de 2019. Se eu não me engano, você falou semana passada. Só hoje eu estou espremendo aqui meu tempo para, em alguns minutos, comentar sobre aquela frase que você disse o seguinte: eu acredito que o táxi vai melhorar. Essa é a frase que você disse para mim há quase 10 dias atrás. Por uma questão talvez de semântica, eu vou interpretar literalmente essa frase em dois aspectos. Um comentário breve e pequeno sobre ela e o outro de uma forma mais ampla. Eu também acredito, concordo com você, se for por essa linha de pensamento, que o táxi vai melhorar. Se você analisar, a indústria automobilística, ela progrediu, né? Hoje nós temos táxis com vidros elétricos, injeção eletrônica, direção elétrica, computador de bordo. Isso tudo graças ao avanço da indústria automobilística. Sensores, né? Câmeras, tudo são equipamentos que colaboram para que o taxista tenha uma condição melhor. O desenvolvimento que, que os automóveis vêm ganhando, recursos que colaboram para o táxi automóvel ele ter mais informações, como por exemplo o rádio, que se tornou hoje um multimídia, né? Com navegador GPS, tocador de música MP3, etc. Esse é por um aspecto, né? Literalmente pela expressão que você usou. Eu não gosto muito de ficar trocando e ainda mais num cenário, né, que a gente precisa promover a educação. Agora, se você se referiu equivocadamente táxi à profissão de taxista, aí a gente tem uma longa história para contar. E antes de iniciar essa segunda parte, o segundo ponto do comentário que eu quero falar sobre o seu trecho, que você disse que acredita que o táxi vai melhorar. Esse segundo ponto você pode ter se referido à profissão de taxista. E eu interrompo aqui para dizer que, para ficar bem claro, quando você falar sobre o táxi, não misture, não confunda as pessoas, que às vezes muitas pessoas podem ouvir o que a gente fala e interpretar de forma errada o que a gente diz. O táxi é uma ferramenta de trabalho do taxista, né? O taxista é o ser humano que presta o serviço, né, de transporte, trabalhador autônomo. E a profissão de taxista é algo abstrato, né? É algo que existe há muitos anos e de forma legalizada a partir de 2011, né? Uma profissão privada, né, que tem uma atividade econômica legalizada e regulamentada, e são três pontos distintos, né? E sobre esse aspecto que talvez você tenha se expressado com os vícios, né, que eu resisto a não adquiri-los, não quero chamar de táxi a praça, né, sobre a profissão. Resisto a isso. E nesse aspecto da profissão de taxista, eu acredito que a perspectiva é ruim,
né? Porque o sistema que está há quase 50 anos se mantém. Você veja que taxista auxiliar, a maioria, ou muitos, posso dizer que pelo menos muitos taxistas auxiliares, e principalmente a maioria dos taxistas titulares, são favoráveis à limitação de táxi por habitantes, né? Que é algo de uma legislação inconstitucional, porque viola 3 artigos da Constituição, que é da isonomia, da dignidade humana e da livre iniciativa. Então, esses mesmos taxistas auxiliares, que uma parte deles, em São Paulo, no Rio, ganharam ou foram transformados em taxistas titulares, ganharam os próprios alvarás ou as próprias autorizações, como o nome aqui do Rio é autorização, em São Paulo é alvará. Então, o taxista auxiliar do titular, ele defende algo que também lhe oprimiu, já que ele também foi taxista auxiliar e hoje é taxista titular. Ele foi taxista auxiliar e hoje é taxista. Ele foi taxista auxiliar e hoje é taxista titular. E há casos, São Paulo, Rio de Janeiro, que o camarada, o taxista auxiliar, ele recebe um alvará, uma autorização, pela segunda ou terceira vez. Porque ele, há décadas atrás, ele ganhou a primeira vez, ficou um tempo, vendeu, se tornou auxiliar de novo, e ganhou pela segunda vez, e há casos que já está na terceira vez. Por quê? Isso funciona por causa do sistema mercantil escravocrata aplicado na profissão de taxista desde a década de 70. E esses taxistas, né, que defendem, são contra, publicamente são contra, que cada trabalhador tem o direito respeitado que está descrito na Constituição Federal do Brasil de poder trabalhar com o próprio táxi, a própria autorização. Ele chega até ao ponto de registrar auxiliares para que num futuro muito próximo ele coloca auxiliares da família. E aí no futuro o que acontece? Esse mesmo que é contra cada um trabalhar com o próprio táxi, cumprindo a regra da Constituição Federal do Brasil, que é a lei das leis no país, em território brasileiro, mas ele exerce o direito de poder, dentro do sistema mercantil escravocrata, colocar 2 auxiliares e aumentar a frota, e anos depois ele já tem 3 táxis. Mas esse mesmo que é contra cada um trabalhar, consegue aumentar a frota e ter 3 táxis. Cada um no nome de pessoas físicas diferentes. Esse é o sistema. É isso que eu vejo que a perspectiva do futuro é um abismo. O buraco final, cada dia, avança mais rápido. E por isso, eu não sou pessimista. A realidade é péssima. E esse fato, e tantos outros, me fez eu pertencer à Ordem dos Taxistas do Brasil. Nosso lema é bonito: a ética por princípio, a educação por base e o profissionalismo por fim. Foi uma mudança ali, uma adequação a um lema de Augusto Conte, um filósofo. Mas era isso que eu queria trazer para você, que eu não vejo com esses olhos que você vê. Eu recebo muito mais informações sobre a profissão de taxista no Brasil do que você. E o ideal que eu luto
é diferente do seu. É bem diferente do seu. Mas vamos ver até quando a profissão de taxista, uma árvore frutífera que só produz frutos e a maioria não cuida da árvore, vamos ver até quando essa árvore vai aguentar só retirarem os frutos e não cuidarem dela. Eu acho que a maioria dos taxistas titulares vão assistir o fim da profissão de taxista abraçados aos alvarás e às autorizações. Obrigado por você ter me ouvido até agora, mas era isso que eu queria falar para você sobre aquela sua frase que você disse que acredita que o táxi vai melhorar. Um abraço fraterno, meu irmão.